Aleluia. Quando o diabo viu que tu estava pensando em voltar, ele estava tramando plano para te matar. Maná, acaba daqui. Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas por misericórdia, o Senhor falou, eu vou estender as minhas mãos. O diabo tentou, o Espírito Santo falava, filho, eu vi os demônios tramando reuniões, vamos matar ela na rua. Um carro vai vir em cima dela. Tinha algo de um carro envolvido no meio. Só que sabe o que acontece? Deus teve misericórdia da sua vida. Cara. Aleluia! Ele sabia que você iria voltar para a presença dele. Glória a Deus! Não há nada mais importante que uma alma. A alma vale mais que o mundo inteiro. Só que Deus manda te falar, não sai da presença dele. Porque se você sair com lutas, pode ter... Lutas tem. Mas só que tu tem que ficar firme. Que a gente vai ver aqui que o fato de você aceitar Jesus, ter Jesus contigo, você não vai ficar livre de lutas. Agora o Espírito Santo manda te falar diante de todos aqui, não sai da presença de Deus, senão você vai ficar vulnerável. Amém? Glória, Papai do céu que mandou, eu não posso levar para casa. Mateus capítulo 8. Deixem a Bíblia aberta que nós vamos indo comentando os versículos. Deus. Oh, glória a Deus. Sabe o que acontece, Tati? Tem livramentos que a gente recebe e a gente nem vê. A gente, ó, manacabada sai. A gente nem percebe. Deus pode ter dado livramento para essa pessoa que está assistindo esse vídeo aqui e ela nem está sabendo. Entendeu? Mateus capítulo 8. Deixa a Bíblia aberta, se for fechar, marca com alguma coisa que eu vou comentando os versículos. Mateus 8, 23. Entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. Olhe para cá. Quando você segue alguém, você está perto da pessoa, certo? Se eu vou seguir Adriano, eu estou perto dele. A Bíblia fala que os discípulos seguiram a Jesus. Viviam, se eles seguiram, eles estavam perto de Cristo. Em tantas palavras, o que é isso aqui? A gente tem que fazer a mesma coisa, temos que querer Jesus perto da gente. Você vai pro salão fazer lá o teu cabelo? Jesus, vamos comigo. Ah, Vinícius, mas ele sempre está esse que sou convosco todos os dias, sim. Mas uma coisa é quando ele é convidado. Quando ele é convidado, ele tem uma liberdade maior. Você está indo lá para, sei lá, para a academia? Jesus, vamos comigo. Está indo trabalhar? Jesus, vamos comigo. Deus. Está indo trabalhar, acordou? Jesus, esteja comigo nesse dia. O Davi disse assim, não retires de mim o teu espírito, nem me lances fora da tua presença. Porque Davi sabia que a presença de Jesus Cristo era coisa... Ah, Vinícius, mas estava falando de Deus, se João decida dizer o Pai somos... Aleluias! A presença de Deus é a mesma que a presença de Jesus, porque João decida diz, eu e o Pai somos um. Deus, Onde você for, queira a presença de Jesus com você. Verso 24. Oh, Espírito Santo. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Preste atenção. Oh, glória. Jesus estava no barco. E ali era o mar da Galileia e antigamente não era o barco que temos hoje com toda aquela estrutura bonita. Não. Era um barco pequeno, a rede Jacó mostrou um barco que foi achado em um rio, que esse rio foi diminuindo, e a rede Jacó mostrou que encontraram um barco, só que as condições eram um barco precário, pequeno, porque, Adriano, isso nem luz tinha, não era aquela estrutura que temos hoje. Na época não tinha colete salva-vida, não tinha aposentadoria, por isso que a Bíblia falava, cuidai das viúvas, porque não tinha aposentadoria. Lá em Lucas capítulo 7, eu acho, a mulher estava em prantos. Por quê? Viúva, e quando o marido morreu, o filho mais velho assumiu a casa e o filho mais velho estava morto. Aleluia! Na época não tinha colete salva-vidas. Não tinha, cara. Tu és santo, Senhor, E aleluia! para piorar, os discípulos eram pescadores e eles sabiam que cair no mar não era a mesma coisa que cair num lago ou no rio. Essa Bíblia que fala, numa nota de rodapé, que o mar da Galileia tem 50 metros de profundidade. Sem colete, fora os peixes, os tubarões que poderiam ter, mas fala aqui 50 metros.
E falam aqui que já se foi registrado ondas de até 6 ou 8 metros de altura. E eu já vi isso na televisão quando o mar entra em ressaca, não sei, bate o vendaval que anda levando. Tá aqui, ó, foram registrados, vistos, filmados, ondas de 6 a 8 metros de altura. Cobre um barco mole. Eu costumo dizer que só sabe o que é quem passa. Sabe por quê? Só sabe o que é ter medo de estar num barco quem passou. Sabe por quê? Os discípulos estavam lá. Como que funcionava isso? O manual bíblico de Halley fala que tem uma parte do mar da Galileia que tem umas montanhas atrás. O manual bíblico de Halley fala que essas montanhas eram montanhas das bem-aventuranças, de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. E não se sabe por que a história, a Bíblia, estudiosos bíblicos falam que desciam vento dessas montanhas, toda montanha venta. Quanto mais alto, maior é a tendência de Aleluia, ventar. E esse vento encontrou, dizem historiadores, estudiosos, que esse vento encontrou como uma tempestade. Aí deu chuva e vento. E ele estava em um barco pequeno. Gente, eu fui um dia na praia. Saí na praia, aí eu resolvi andar de aquela banana split, eu não sei se vocês conhecem, não, né? Já. Fui andar um negócio daquele, varão. 10 cabeças de um lado e 10 cabeças do outro, 20. Antigamente tombava de propósito, para dar mais emoção. Hoje a Marinha proibiu. Fui eu. Quando eu montei naquela tranqueira, eu fui indo para alto mar, Viane. Quando a onda veio por baixo, fez assim, eu falei assim, Jesus, o que eu tô fazendo aqui? O medo bateu, eu comecei a tremer. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Mas não tinha como voltar. Foi indo. Aí, o pessoal falou, solta as mãos que vão tombar bananas. E soltou assim, quando tombou a banana. Gente, quando aquela tranqueira tombou em alto mar, não, hoje eu já fui outras vezes, é muito bom, a adrenalina é muito bom, mas foi a primeira vez. Quando aquilo tombou, Vera, eu tava de colete. Eu pedi perdão pelos pecados que eu cometi e até por aqueles que eu nem cometi. Bum, caí. É 30 metros só de profundidade. As perninhas de Vinícius balançaram naquilo, engoliu um pouco de água. Bateu medo, rapaz. Voltei pro barco. Que pior que quem é gordinho não consegue voltar direito. Tem que subir, a gente ajuda, sobe. Quando eu tava voltando, caminhando para a praia, eu falei, Jesus, que medo. Aí o Espírito Santo falou assim, tu tava de colete. E os discípulos não tinham nada disso. Tem hora que Deus permite a gente viver situações para a gente entender mais ou menos o que é. Mas eles passaram por tempestades. Preste atenção. Era o que eu estava falando aqui com ela. O Espírito Santo que mandou. A presença de Jesus no barco, tu já entendeu, né? A presença de Jesus conosco não vai impedir que a gente tenha problemas. Ué, então quer dizer que se a gente aceitou Jesus como Salvador, acabaram-se todos os problemas? Não, no mundo tereis aflição, mas tem de bom porque eu venci o mundo. Se você é o tipo de pessoa que acha que agora eu aceitei a Jesus como Salvador, todos os meus problemas acabaram, mentira. Você vai continuar tendo dor de barriga, você vai continuar tendo dores de cabeça, vai ser um ser humano normal. Mas com uma diferença, o barco não vai afundar. Os problemas vêm, o crente é igual o Palmeiras, né? Ou o bambu, enverga lá embaixo. Aleluia! Mas problemas vão vir, ué. Ó, Vinícius, mas Jesus não teve problemas. Quem disse? Viane, os escribas e fariseus eram o maior problema dele. Os essênios e os herodes eram um pouco, mas os escribas e fariseus atentavam ele. Até que ele desabafou em Mateus 23, se não me engano é 23. Raça de víbora. Quase 5 versículos de Jesus detonando, tipo, colocando tudo para fora, falando mesmo. Paulo tinha problemas. Eram os judaizantes de 1 e 2 Coríntios que se levantaram contra ele. A carta de 1 Coríntios foi escrita para Paulo se defender de pessoas dentro da igreja. Dentro da igreja. Ovelhas, lobo com pele de ovelhas que se levantaram para criticar o passado de Paulo. Não deu muito certo. 4 meses depois, numa primavera, eu acho que 57, se não me
falei a memória, 57 depois de Cristo, Paulo escreveu a carta de 2 Coríntios se defendendo de pessoas que criticavam agora as ideias dele. Em 1 Coríntios era o passado dele. Agora são as ideias dele, ou é o contrário, é uma coisa ou outra. Mas gente se levantaram dentro da igreja. Elias e Eliseu tinham os profetas de Baal. Eu quero te falar uma coisa. Se você aceitou a Jesus como Salvador, você vai continuar tendo problema. Mas tem dois tipos de problema. Aqueles que vêm no dia a dia e aqueles que procuramos pela nossa rebeldia. A Bíblia fala, filho, não fornica. Manarabaçuca manassai. Não fornica, não cai na prostituição. Aí cai, pega uma doença, pega mais. Olha o que o diabo aprontou. Não. Então, se você aceitou a Jesus, você vai continuar tendo problemas, mas Jesus vai estar com você. Verso... Mateus 10, 42. Aquele que deu um copo d'água, um dos meus, tem seu carnaval já. Hein? Glória a Deus. Verso final do verso 24. Jesus, porém, estava dormindo. O que é isso aqui? Jesus estava dormindo. Ele estava ferrado no sono. Sabe o que ele estava querendo ensinar aqui? Tem hora para trabalhar e tem hora para descansar. Tem gente, Adriano, que só pensa em trabalhar, ganhar. Eu não estou falando de pessoas que necessitam. Surgiu um negócio da família, alguém está doente, a pessoa faz um serão, beleza. Agora, só visando isso aqui, ó. Adriano, eu conheço gente que a esposa traiu o marido, carcou um par de chifre nele, vamos falar no português bem claro, porque o cara só pensava em trabalhar. De domingo a domingo, saía às 7 horas da manhã e voltava quase 8, 9 horas da noite. Entre casados se faz sexo. O sexo é um presente que vem dentro do casamento. E começa a trabalhar assim que a esposa não, entendeu? Não vai ter ânimo para isso. Sexo não sustenta casamento não, mas faz parte. Ué, vocês estão rindo? Ué, a Tatiana ali tá rindo. Tatiana, tu tá rindo? Não. Meu Deus. Ela tá com vergonha. Gente, tem hora para trabalhar e tem hora para descansar. Tem gente que só pensa em trabalhar e não quer saber de descansar. E eu vou te mostrar na Bíblia, o próprio Deus descansou. Quer ver? Gênesis 2:2. E tendo Deus feito o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. A Bíblia diz que construíram um quarto lá em 2 Reis capítulo 4 para o profeta Eliseu. E a Bíblia diz que indo Eliseu ali, ele descansava, entrava ali para descansar. A Bíblia Sagrada diz que Jesus que dormiu, e lá em Lucas fala, tendo Jesus voltado com os discípulos de uma pregação, levou-os para um lugar deserto para descansar. Oh, Jesus, aleluia, Pai. Salmo 127:2. Sabe o que fala lá? Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores e deitar tarde, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Tem gente que trabalhou, poxa, eu estou aqui dormindo aqui 10 horas, eu podia estar trabalhando um pouquinho mais. Amanhã eu vou acordar 4 horas da manhã, vou sem precisar. Eu quero te falar uma coisa. Se você é casado, começa a trabalhar demais, sem dar um passeio com a tua esposa. Ah, Vinícius, mas eu não tenho condições de passear, mas existem outras maneiras de você tirar um tempo. Tem uma coisa ali na frente que tu vai lá e come um hambúrguer com ela. Come nem se for um saquinho de pipoca, porque depende das condições. Se as condições dá para comer um saquinho de pipoca, vai, senta na praça. Aluga um DVD com a tua esposa, assiste um bom filme de comédia, faz alguma coisa. Porque a vida não é só trabalhar não. Eu quero te falar uma coisa, tu trabalha, guarda dinheiro. E quando você deitar o teu corpo lá no caixão, a única coisa que você vai levar vai ser a tua roupa. E o homem que é casado, deixar a esposa viúva, vai juntar com o outro, se casar e vai falar assim, vamos enfrentar tudo que o povo deixou. Entendeu?
Então a vida não é só trabalhar, tem que descansar também, tá? O próprio Jesus deu esse exemplo. Verso 25. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Interessante. Os discípulos falaram: salva-nos que perecemos. Só que se você for estudar a profissão dos discípulos antes, a maioria eram pescadores. Ô, Adriano, cara, pescador pesca na terra? Não, mas peixe lá, ele pesca aonde? No mar. Então quem vai para o mar está disposto a pegar tempestades? Os discípulos sabiam quantas tempestades, Tati, que eles controlaram. Puxa daqui, solta o leme daqui. Eles fizeram muito isso. Porque historiadores dizem que antigamente a profissão se passava de pai para filho. Então alguns acreditam que em João 21, o pai de Pedro, Jonas, era pescador e ensinava Pedro tipo, para honrar o nome da família. Ah, ele é filho de Jonas, pescador, e está honrando a profissão do pai. Historiadores falam assim. Mas naquela hora Pedro já estava ele não era. Oi? Já estava em aflições. Ele estava em aflições, só que de tanto que ele tentava controlar a tempestade, vinha daqui, ele não conseguiu. O que é isso aqui? Pedro era um homem experiente, mas aqui a experiência dele não deu certo não. Eu quero te falar uma coisa: você é um homem, mulher é falho, você pode ser experiente numa determinada área, mas vai chegar uma hora que não vai ter experiência, não vai ter tempo de casa, sem fazer isso aqui há muito tempo. Você vai precisar de Jesus. Aleluia. Talvez tem pessoas assistindo a gente ali agora que pensam assim: eu tô num problemão danado. Só que já chamaram para ir para a igreja, já mostraram a solução e você fala o quê? Não, eu mexo com isso há 20 anos, eu mexo com isso há 10 anos e eu vou sair dessa. Só que tem hora que não, tá cada vez afundando mais. Sabe qual é o problema de talvez você tá assistindo aqui? Só vai procurar uma igreja evangélica depois que tá no fundo do poço. É ou não é? Vamos lá, rapaz, não! Cara, eu sou fera nisso. Sou fera aqui, cara. Eu tenho mestrado, doutorado, eu tenho vários estudos. Eu vou me dar bem nessa, vou. Aí quando vier a experiência limitada, você tem que entender uma coisa. Antes de o tempo de convivência da experiência numa área, você tem que entender uma coisa. Você é um ser humano. Você só está vivo porque Deus permite. Só conseguiu experiência porque Deus permitiu. A Bíblia diz: a misericórdia de Deus é a causa porque não somos consumidos. Apóstolo Paulo fala, porque Atos capítulo 17, é 17 ou 19, porque em Deus nos movemos e por Ele existimos. Nós só estamos vivos, só temos experiência, só aprendemos, não porque Deus permitiu. Eu estava conversando com uma menina que estava estudando enfermagem, uma amiga minha. Ela falou que dentro da nossa cabeça, quem entende dessa área sabe, que tem veias dentro da nossa cabeça da finura de um fio de cabelo, que se aquilo se arrebentar, tudo dá morto. Quer saber quem você é no fundo de verdade? Vai num cemitério. Ali tem doutores, ali tem estudioso, pobre, preto, branco, tá tudo lá. Ou acessa o site lá, Pessoas Mortas na Mesa do IML, que você vai ver quem a gente é. Então aprende isso. Você pode, olha, aconteceu tava eu, meu pai e minha mãe, a gente tava numa oficina mecânica. O homem que já faleceu, acho que foi em janeiro desse ano do ano passado, o cara era mecânico desde os 20 anos de idade, era dono da oficina, tinha 50 e poucos. Então, muito experiente. E a turma dele é fera. Meu pai colocou a carreta lá para consertar, começaram a mexer, eram 2 horas da tarde. 2, 3, 4, 5 e eu só tô olhando. 6, 7, fechou a oficina e ninguém descobriu o problema. E eles eram muito experientes, era pessoal fera. Meu pai falou assim: Jesus, respeitando, assim mesmo, respeitando aqui os profissionais aqui, chegamos ao ponto que só tu pode fazer, ajuda a gente. 10 minutos acharam o problema depois. Aí os mecânicos falaram: mas como é que a gente não viu isso aqui? A nossa experiência é limitada. Quando você estiver diante de um problema, tu pode saber fazer aquilo de uma maneira tremenda. Mas você é limitado e vai
ter uma hora que vai ter que pedir ajuda do Senhor. Verso 26. E ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. Penúltimo. Levantando-se. O que é isso aqui? Enquanto Jesus não tomou a frente, a tempestade não parou. Posso te falar uma coisa? Deixa Jesus tomar a frente. A situação está difícil, deixa ele tomar a frente. Deus um dia virou para... Não, Moisés virou para Deus e falou assim: mostra-me a tua face. Ele falou assim: a minha face não verás, mas te colocarei numa fenda e me verás pelas costas. Serginho, sabe o que Deus estava ensinando pra gente quando falou me verás pelas costas? Quer ver, ó? Vem cá, vem cá. Se eu tô vendo Adriano pelas costas, ele tá na minha frente ou tá atrás de mim? Era isso que Deus queria ensinar. Quem tem que estar na frente sou eu. Deus falou para Moisés assim: olha, você vai me ver pelas costas, porque quem tem que estar na frente sou eu. Sou eu. Deixa Jesus na frente, tá? Por último. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Posso te falar uma coisa? A gente não tem ideia do poder que Jesus tem, tá? A gente fala que Jesus é poderoso, mas nós não temos ideia do tamanho do poder dele. Sabe quando que nós vamos saber? Quando passamos por problemas. Quando caminhamos pelo deserto, aí que a gente vai ter isso aqui. Puxa vida, eu estava numa situação difícil e Jesus me deu a solução. Mas não é de um dia para o outro. E cara, se a gente estiver fora da presença de Jesus, ele vai dar a solução? Claro que não. Ele vai falar: já que ele não me quis, eu também não vou forçar lá. Porque ele falou: eis que estou à porta e bato. Ou seja, bato, não obrigo ninguém a deixar eu entrar. Na presença de Jesus tem problemas, mas a vitória é certa. Aleluia. E quando os problemas vêm, aí, Viviane, que a gente entende um pouquinho mais do que a presença de Jesus. E quando ele operar na nossa vida, na vida de quem está assistindo aí, você vai fazer igual os discípulos, ó, você vai se maravilhar. Você vai dar o testemunho, tem que dar o testemunho, né? Vai lá na frente, gente, pastor Gilmar, eu quero dar o testemunho. Eu estou maravilhado, estou igual os discípulos, eu estou maravilhado com o que Jesus fez na minha vida. Bem?